Oi, pessoal, tô aqui pra responder uma dúvida da Guinevere. Ó, Guinevere, eu demorei, mas eu tô aqui pra responder. Ela me perguntou o que eram as gemas dos caládeos, porque teve uma pergunta se procedia a informação de que você fazia divisão dos bulbos de caládio, você conseguia meio que replicar, né? De um bulbo fazer dois. Eu falei que sim. Isso acontece e acontece bastante, tá? A gente não tem o costume de fazer isso aqui. A gente sempre trabalha com os bulbos íntegros, tá? Mas isso é uma opção nossa. Mas dá pra fazer a divisão sim. E eu respondi pra ela que desde que tenham as gemas, né? Pra cada lado que você está dividindo. E ela perguntou quais são essas gemas. Então aqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Cada pontinho aqui, ó. Esses pontinhos que eu tô mostrando aqui com o dedo são as gemas. Ou seja, é daqui que a gente faz a multiplicação em clonagem, né, no laboratório, e aqui que vocês podem multiplicar também o bulbo fazendo as divisões. Então, ó, aqui são as gemas. Então, quando a gente vai fazer até a multiplicação em laboratório, a gente arranca uma delas, a gente não sacrifica o bulbo. A gente arranca uma das gemas e faz todo o processo ali de multiplicação. Vocês que quiserem dividir em casa, primeiro que tem que tomar cuidado, né? Não é assim, vou dividir e vai dar certo. Então, assim, procure onde estão as gemas, né? Sempre deixa gema para todos os lados que vocês estão dividindo. E na parte que vocês cortarem, que ficar o ferimento, passa algum cicatrizante. Eu aconselho a canela em pó, tá bom? Que é um cicatrizante natural e vai fechar ali o ferimento. Eu não vou dividir esse bulbo aqui porque a gente não tem a prática de dividir, tá bom? Mas dá pra fazer em casa. Quem tiver dúvida pode me chamar no particular que eu ajudo. Agora eu vou mostrar um processo de divisão um pouco mais seguro do que aquele, tá? Porque aquele bulbo que eu mostrei anteriormente, você vê que ele é só uma bolinha. Vocês terem que dividir com uma faca, né? Cortar meio que no meio. Existe um risco? Existe, tá? Mas em praxe, eles se recuperam bem. Esse daqui, vocês podem ver que ele meio que perfilhou, que a gente fala de filhote, tá vendo? Então, esse aqui é mais fácil dividir. Então, esse eu vou até dividir com a mão, pra vocês verem, ó. Ó. Beleza? Ó. Esse aqui, por quê? São dois bulbos, praticamente. Não precisa nem de faca pra cortar. Então, ó. E aí, ó, ficou aqui o brotinho dele, né? Aqui pra cima. Né? Porque ele ainda não nasceu, mas tá aqui em cima o brotinho. Aqui, ó, essa é a parte do ferimento que eu falo. Aqui vocês podem passar canela em pó pra fechar o ferimento, tá bom? E daqui eu vou ter dois bulbos. A gente, nesse estilo, a gente acaba até dividindo, porque senão eles quebram no percurso. Eu vou aproveitar o gancho até e mostrar uma coisa importante nos bulbos, que tem muita gente que até se assusta e fala assim, ai, veio com, sei lá, tá com mofo branco, ou está deteriorado, alguma coisa. Que é essa casquinha branca, ó. Aqui ainda tá em processo de formação, tá? Isso daqui, gente, é um bulbo que às vezes teve ferimento na colheita, ou um próprio bulbilho aqui, tá vendo? Que foi separado, às vezes nem propositalmente. Às vezes na hora de colher, né, você puxa, você vê que a minha mão eu soltei, ele separa no meio, tá? Ou às vezes na hora de colher, ele teve algum ferimento, isso daqui é como se fosse uma casquinha, tá? É uma casquinha de cicatrização, isso é super normal. É a marquinha dele, né? Então a gente também tem ferimento, né? Nossa mão, então o bulbo é um ser vivo. Então isso significa que ele está vivo, tá? Isso aqui é normal, não é problema. Inclusive, é até um indício de que ele está funcionando bem, porque ele está cicatrizando normalmente, tá? Então quando vocês verem isso num bulbo, eu digo que é até um sinal de tranquilidade. Porque quer dizer que o bulbo ele está ativo, né? Quer dizer que as defesas dele estão funcionando perfeitamente. Quer dizer que um bulbo está vivo. Porque se ele está cicatrizando, ele está ativo, tá? Então, isso aqui é como se fosse a nossa casquinha, né? Um processo de cicatrização para poder secar, né? Literalmente, e deixar ele isolado ali do meio externo para não entrar nada aqui, fungo, bactéria, enfim. Então, ele está super protegido. Isso aqui é uma marquinha dele natural. Como eu falei, é um ser vivo. Marcas podem ter, nem todos vão ter, mas alguns vão ter. E isso é normal. Então, quando e como saber que o bulbo está saudável, que não tem problema? Primeira coisa, inspeciona ele. Você tem que pegar e sentir ele. Aperta o bulbo, aperta mesmo. Ele tem que estar firme. Vocês não podem sentir ele mole e nem esfarelando, tá? Agora, ó, tá vendo aqui que tem esse branquinho aqui? Esse aqui é um clavato, ó. Só ele tem essas raízes tuberosas que a gente fala. Então, a gente até sabe qual que é o bulbo com toda certeza por conta disso. Só eles têm isso. Então, ó, ele mesmo deu conta de cicatrizar. Isso aqui provavelmente quebrou na colheita e ele mesmo cicatrizou, ficou branquinho. Não é fungo. Quem tiver dúvida pode mandar no privado, tá bom? Porque às vezes é difícil da pessoa diferenciar, mas nitidamente dá pra ver que é na parte que quebrou. Aqui, tá? Dá uma virada, inspeciona ele. Tá vendo que tem enrugadinho aqui? Isso aqui é como se fosse a pele dele.
enrugou ali, né? Porque tava úmido e tal, e agora ela já tá sequinha. Você vê que tá sequinha. Às vezes ela vai até sair a casquinha, como se fosse uma pele, tá? Mas o bulbo em si, você sente, ele está firme. Então, o bulbo tem que estar firme, não pode estar mole e nem esfarelando inteiro. Assim, quando você aperta, ele craquela e se desfaz todo, tá? Aí ele tá oco, foi já comprometido. Não tem o que fazer mais, tá? Então, um bulbo, você tem que lembrar que é um ser vivo, tá? E ele vai ter imperfeições. Ele não vai ser perfeito. Então, ele vai ter, né? Às vezes uma pelinha enrugada, uma marquinha de cicatriz. Então, ele é perfeito com as suas imperfeições, tá? O que ele tem que estar é saudável, tá bom?